Olá, queridos! Tão bonzinhos! Precisamos sempre beber água e exercitar nossas perninhas. Por quê? Porque a saúde da mente está diretamente relacionada ao quanto que a gente coloca essa perninha para mexer. Especialmente a batata da perna, tá? Então fica a dica. Agora nós vamos para as nossas conversas quânticas, espirituais, disruptivas, para frente. Inspirados todos pela espiritualidade maior. Então, peço respeitosamente licença para entrar na casa de vocês para trazer esse assunto quentíssimo, maravilhoso, em primeira mão, com informações que já estão aí no mundo há muito tempo, mas não é todo mundo que tem. Como eu tenho, eu disponibilizo para vocês agora gratuitamente, como tudo que vem de Deus. Algumas coisas iniciais, né? Falamos sempre sobre, né, a não religião, né? E eu percebo que isso ainda fica num campo meio abstrato para muitas pessoas. Isso é absolutamente compreensível, dado o histórico terrestre de insanidade com a temática de religião, né? Pasmem vocês, outro dia uma pessoa amadíssima por mim, queridíssima por mim, falou assim: você fala não religião, mas você usa termos religiosos. E olha, eu falo quase sempre que eu coloco minha cara aqui para falar de espiritualidade, eu abro explicando por que isso acontece, tá? Motivo número 1, a linguagem judaico-cristã foi uma das mais difundidas no globo, se não a mais. Então as pessoas, acreditando ou não acreditando, elas têm uma ideia, elas têm uma simbologia na mente delas, elas atrelam ilustrativamente conceitos como luz, ou como trevas, ou como anjo, ou como diabo, com mais facilidade. Então não tem problema que se use, a espiritualidade superior não liga para isso. Não é assim que os espíritos superiores intitulam as coisas, tá? Não é assim como anjo, como demônio. Isso, assim, dessa maneira, não existe. Isso é uma imagem para impressionar os sentidos de uma humanidade ainda imatura espiritualmente, infantil espiritualmente, com pouco vocabulário espiritual. Então vamos lá. Outra coisa que é importante deixar claro. A religião, né, sabiamente, tá? Acabou dissociando determinadas ideias, determinados conceitos, determinados valores, acabaram sendo distorcidos a partir da religião, a partir dos representantes religiosos principalmente. Uma delas, por exemplo, é a ideia de crer que espíritos de luz, espíritos iluminados, enviados de altas esferas celestiais para encarnar em muquifos cósmicos como a Terra, por exemplo, chiqueiro. A Terra é um chiqueiro. No cosmos infinito, a Terra é entendida como um chiqueiro espiritual devido aos habitantes que aqui estão, tá? Chiqueiro pela qualidade dos pensamentos, dos sentimentos, das condutas empreendidas, disseminadas, irradiadas pelo habitante da Terra, os terrícolas deste planeta aqui. Uma qualidade de pensamentos, uma qualidade de sentimentos, uma qualidade de conduta pútrida, corrosiva, cancerígena, malsã, deletéria. Assim é. Portanto, queridos, tá? O que acontece é que dentro dessas distorções que a religião trouxe, ela trouxe, por exemplo, a ideia de que espíritos luminosos, espíritos de luz, eles não podem falar bravo, eles não podem falar incisivo,
Eles têm que falar mansinho, eles têm que falar miando, eles têm que baixar a cabeça para demônio. A inversão total de todos os valores. Não pode se impor, não pode se colocar, não pode falar grosso. Tem que falar... Aí se tem alguém que é mais posturado, que tem uma fala mais forte, mais firme, mais grave, que coloca capeta no lugar de capeta, aí essa pessoa é mal vista, é vista como encapetada, é vista como maluca, é vista como tudo que é ao contrário do que o espírito que habita o corpo é de verdade. A igreja... também a igreja, a religião, eu falo igreja, mas entendam as religiões no contexto geral, de certo modo. Ela também, ao passo que espíritos de luz, foram sendo atrelados à ideia de espíritos com uma ideia de uma humildade excessiva, porque isso não tem nada a ver com humildade. Eu falar que eu sou burro, eu não aceitar elogio, eu, me constranger quando falam isso, não tem nada a ver com ser humilde. Quem foi que disse que um espírito... De onde surgiu a ideia de que um espírito humilde não é consciente da sua luz, da sua força, do seu potencial manifestado de realização, esteja essa realização onde estiver? Quem foi que disse que é errado, que é pecado? Então... disseminou-se também nas massas uma ideia equivocada de que espíritos maus são necessariamente espíritos, que se mostram. O mal, ele sempre se mostra, O mal é audacioso, o mal é intrigante, e é por isso que na Terra ele vence, porque ele é intrigante, ele mostra o rosto, ele mostra os dentes, mas os espíritos de luz que acreditam em Deus e que procuram viver uma vida mais plena e mais honesta possível, eles vão se revelando, eles se revelam com timidez. Eles falam baixo, eles são pudiquinhos, Pudiquinho é uma maneira de falar, Eles são quietinhos, é isso que eu quero dizer. São quietinhos, não vou falar. Eu tô vendo que tem uma coisa equivocada ali, mas eu não vou falar nada, porque eu sou muito tímido, sabe? E aí nessa vai proliferando um monte de coisa torta no mundo, você tá entendendo como é que é a conversa? Aí vai proliferando tudo que é errado e ninguém fala nada. Mas há uma ideia de que o mal, ele só se apresenta de maneira assim, histriônica. E isso não é verdade. Porque tem muita coisa que é má, tem muita coisa que é errada, tem muita coisa que é perversa, e por perversidade refiro-me pontualmente a tudo aquilo que perverte o caráter da lógica da existência, que é vida. Gerar vida, nutrir vida, promover vida, tá? Ou seja, na Terra tá cheio de representantes religiosos que falam manso, que falam baixo, que performam uma pureza aceita nas massas, porque corrompeu-se o sentido real de humildade. Eu não sei quem foi que falou que ser humilde ia ficar assim, eu sei de onde que tiraram essa doença, entendeu? Aí pervertem. E aí quando aparece um mal escondido em pele de cordeiro, as pessoas vão falar, não, aquilo não é o mal, aquilo é o bem, porque o bem se apresenta não sei de que jeito. Aí quando aparece um bem que grita diante de um mal abusador, abusivo, demoníaco, e que só escuta no grito, e que só escuta no berro, aí o mal fica com cara de bem e o bem fica com cara de mal. Olha pra você ver onde que vai a loucura, né, gente? Legal. Mas, Michele, alguns dirão, o que isso tem a ver com Jesus de Nazaré? Ora, meus queridinhos, tem absolutamente tudo a ver com Jesus de Nazaré. Porque Jesus, ao contrário do que se convencionou dizer, ele não foi um santo encarnado no sentido que foi vendido
um homem que morreu virgem, um homem que falava Ele não foi nada disso. Jesus, na sua juventude, ele foi uma personalidade marcante. Ele foi uma personalidade militante, altamente militante, no sentido de passar nervoso, de passar raiva, político mesmo, igual esses representantes dos movimentos que a gente vê hoje em dia. Foi egoísta, muitas vezes, em muitos momentos. Conheceu prostitutas, bebia, dançava, dava risada, tinha os seus momentos humanos, como todo humano, porque ele estava encarnado. O Espírito de Jesus foi, e ainda é até hoje, o espírito mais elevado que já pisou na Terra. E isso não faz dele o espírito mais evoluído do universo. Iguais a ele, no universo, tem inúmeros, incontáveis iguais a ele no universo infinito. Ele foi só uma pequena amostra oferecida pela providência divina a esse mundo para que pudéssemos nos inspirar e entender as possibilidades fascinantes, mágicas, poderosas que todos nós poderíamos alcançar se assim desejássemos. Ele não veio para trazer a lei, como ele diz, né? Ele veio para exemplificá-la na prática, através da sua vida. Ele não veio para dizer ame, ele veio para exemplificar o amor. Ele não veio para dizer seja humilde, ele veio para exemplificar a humildade. E essa é a maior diferença. Porque quem tem boca fala o que quer. E não é porque eu digo que eu sou. O mundo, por exemplo, está tomado de hipócritas em todas as áreas, em todos os lugares, sem cessar. E ele desceu a essa terra, como a Bíblia fala. Presta bem atenção, tá? Eu sei que tem muita gente que me acompanha, tem o Geriza a evangélico, tem o Geriza a Bíblia. Eu entendo bem, eu conheço, tá tudo certo. Eu mesma também não compactuo com muitas coisas. Só que a gente tem que entender uma coisa que faz parte do processo de amadurecimento espiritual, mental e psíquico de todos nós. O que a Bíblia traz, assim como muitos livros espirituais trazem, não é religião, tá? Tem muita distorção, sim, é verdade, tudo bem, mas muito do que está ali é um conhecimento cósmico. Cristo, ele é um legado cósmico para a Terra, ele não é um legado evangélico, ele não é um legado católico. Então para com essa infantilidade do tipo... Ai, falou de Jesus, ai, Deus me livre e guarde, porque isso é uma... Desculpa o português. Gente, vou maneirar no português. Gente, isso é uma bobagem, tá? Isso é uma infantilidade. Cristo, esse grandiosíssimo Espírito que esteve entre nós e ainda está entre nós, porque ele é Espírito, ele nunca esteve longe. Eu nunca entendo quando as pessoas chegam e falam Jesus vai voltar. O que isso quer dizer? Ele nunca deixou a terra. Ele sempre esteve entre nós, ele protege a terra, ele emana os seus pensamentos, enfim. Não dá para aprofundar tanto sobre o G, não porque não dê para aprofundar, é porque falar do G e de sua passagem aqui na Terra demanda muito tempo, demanda assim, um vídeo de 5 horas, por exemplo, não comportaria. Porque tem muitas camadas, tem muitas lacunas, né? A história tem muitas lacunas e tem muitas coisas que são importantes serem ditas. Então aqui eu vou dar uma canalizada no que eu acredito que é fundamental, tá? Então vamos lá. Tudo o que partiu de Jesus, à época, que fez, né, que motivou as suas palavras, as suas ações e mesmo os seus milagres, foi o que ele vivenciou no deserto.
A igreja, né, equivocadamente nos ensina que ele esteve no deserto e ele foi tentado pelo demônio. Isso não poderia estar mais distante da verdade. O fato é que nenhum escritor, nenhum médium até então foi inspirado, né, havia sido então inspirado ou recebido ou se interessado o suficiente para investigar o que aconteceu com esse homem nesses 40 dias que ele sumiu e que faz com que ele volte para Nazaré, volte para as cidades, para as cidadelas e comece a pregar com tamanha autoridade. Houve um lapso temporal. Jesus não era um santo, ele era um homem encarnado, ele estava no esquecimento da encarnação. Coloca isso na cabeça. Muitos espíritos de altíssima envergadura espiritual, quando encarnam na Terra, tá? Presta atenção, isso é crucial que entra na cabeça, tá? Muitos espíritos de altíssima envergadura espiritual que encarnam na Terra entram no esquecimento como qualquer habitante aqui desse mundo também e cometem, né? Vivem uma vida absolutamente normal para as faixas vibratórias do planeta. Traduzindo, se envolve com promiscuidade, muitos se envolvem com drogas, existem casos extremos de alguns que se envolvem até com crime, tá? Muitos se envolve com bebedeira, com noitada, tá? Levam uma vida comum, brigam por aí, saem na mão com alguém no meio da rua, são pessoas rebeldes, são pessoas impulsivas, são pessoas que você olharia e você falaria: fulano é espírito de luz? Aonde? Olha como ele é uma pessoa descompensada. E é um espírito de altíssima envergadura espiritual. Jesus era. Apesar de todas essas suas particularidades, né, de que ele sofria à época do seu esquecimento encarnatório, ele tinha um coração verdadeiramente caloroso. Ele verdadeiramente compadecia-se com o sofrimento dos menos afortunados e se revoltava, tinha ojeriza à religião. Ele era um rebelde contra as leis, contra os sumos sacerdotes, contra os doutores da lei, que pregavam uma realidade dogmática, fundamentalista, de práticas e ortodoxias totalmente infundadas, insanas, sem pé e sem cabeça, que vendiam uma ideia irreal de conexão com o Criador, que só poderia se chegar ao Criador através deles e que tinha que fazer ritual disso, ritual daquilo, umas insanidades que beiravam a crueldade e incitavam assassinato de animais no templo, tá? Lá no templo lá, que era uma carnificina. E esses homens que se diziam representantes do Criador, Jesus olhava e falava: cara, que Deus é esse? Ele pensava consigo: cara, que Deus é esse que coloca essas pessoas, tadinhas, totalmente incompetentes para o serviço, para intermediá-lo? Então Jesus falava: se Deus é isso, se esses homens totalmente equivocados e hipócritas são representantes legítimos do Criador, seja ele quem quer que seja, eu não quero nada com esse Deus. Talvez Jesus tenha sido um ateu por muito tempo, porque ele não acreditava nessa qualidade de Deus. E ele revoltava-se, ele injuriava-se profundamente com tudo isso que se passava lá naquela época. Quando ele atingiu seus 25 anos de idade, ele começou a sua mente começou a ser invadida por uma dúvida mortal. O que está, né, por detrás da criação?
Se existe um Criador, qual é a realidade desse Criador? Ele começou a jogar para o universo um vivo interesse, um fortíssimo desejo de conhecer a realidade por detrás de todas as coisas vivas. E aquela lei, isso é uma lei, isso não é religião, isso não é bíblico. A gente pode falar que é bíblico, que seja, é bíblico, mas isso não é religioso. Isso é uma lei existencial. Bata a porta e ela se abrirá. Então, lá em meados dos seus 25 anos de idade, ele descobre de João, que João fazia os batismos lá no rio. Ele vai até João, ele é batizado, e quando ele é batizado, ele recebe uma descarga energética diferente de qualquer coisa que ele imaginava. Foi o primeiro processo do seu despertar espiritual. Prestem atenção, quando o espírito encarna, ele entra no esquecimento da matéria, porque a gente mergulha na densidade da carne e a gente é levado ao esquecimento para poder experienciar a vida na Terra da maneira mais neutra e mais favorável quanto possível. Se lembrássemos de tudo, né? Mesmo que sejamos espíritos de altíssima envergadura espiritual, não seria bom de começo. Então muitos espíritos a gente é levado à encarnação aqui na Terra principalmente porque os espíritos que estão aqui são doentes e criminosos. Se eles lembrassem o que eles tinham feito em outras vidas, eles colapsariam. Eles não conseguiriam cumprir a missão. Ai, a minha mãe me matou na outra vida. Ai, o meu marido eu matei 3 vidas atrás. Como é que ia fazer? Na família estão os maiores inimigos. Mas mesmo no caso de espíritos evoluídos como Jesus, à época, se ele se lembrasse desde cedo, não daria certo, gente. Porque ele foi morto com 33 anos. Antes disso, ele quase foi morto inúmeras vezes. Ele precisava se preparar. As coisas têm um tempo para acontecerem, processo de maturação, de desenvolvimento, isso, aquilo, isso, blá, blá, blá. Saindo do rio, ele recebe uma descarga elétrica poderosíssima e ele é conduzido intuitivamente ao deserto. No deserto, a criação, o Criador, a existência se apresenta para ele e se mostra para ele com imensa lucidez. A sua visão é altamente elevada e ele enxerga o que está dentro das coisas e o que está por detrás da constituição das coisas. O que ele compreende, o que ele entende, o que ele realiza como o Criador. Isso se mostra para ele, essa mente criativa, essa mente totalmente moldável, maleável e que sofre com a influência dos pensamentos humanos, se apresenta para ele com uma realidade absoluta. Ele descobre então que não existe nada sólido debaixo do sol. Nada é sólido como parece. Existe uma realidade anterior, constitutiva das coisas. Parece sólido, mas não é. É uma densidade, a aglutinação atômica de partículas, ele viu, que cintilavam, como que se dançassem, irradiando, cada uma com um teor de uma densidade, com uma pesagem, mas todas partículas cintilantes e que poderiam ser alteradas dependendo da força magnética, da força mental, do poder mental do observador. Se aquele que observava a realidade, presta atenção nisso, se aquele que observava a realidade intencionava desejos, vamos colocar assim, curativos, desejos amorosos, as partículas alcançavam uma outra qualidade vibracional. Se muda o valor vibracional das partículas, muda a aparência da matéria.
Então, se eu alimento o que quer que seja, porque tudo é esse cintilar de partículas, ele observou, né? A mente criativa tornada visível, se ela é alimentada com qualidades de pensamento superiores, a aparência das coisas chega, né? Atingem, alcança um teor de belo. Agora, se a intenção motora, né, por detrás do observador é uma intenção adoecedora, degenerativa, a aparência da matéria é igualmente degeneradora. Ela vai enfeiecendo. Isso a gente observa em tudo na nossa vida. Isso a gente observa na nossa casa, isso a gente observa nas nossas relações. Se eu estou numa relação com uma pessoa e não só os meus sentimentos, como também os sentimentos da pessoa que me acompanha são igualmente, mutuamente, sentimentos amorosos, belos, respeitosos, não só a nossa relação emanará um aspecto de beleza percebido por qualquer um que nos veja, como também nós, dois envolvidos, manifestaremos nas nossas feições, nos nossos corpos, nas nossas ações, uma qualidade de beleza diferenciada da maioria. Eu tenho a certeza que todos aqui já presenciaram casais com qualidade de relacionamento tanto positivas quanto negativas. E o que eu falo é facilmente comprovado, portanto. Casais que estão juntos, a gente olha muitas vezes e fala, cara, o que eles estão juntos? O casal é feio. E quando separa, você vira pra sua amiga e fala, nossa amiga, você tá mais bonita. É claro! Gritou melhor. É claro. É evidente que tá mais bonita. Ela saiu daquela densidade toda. Ela parou, ou está parando, né, de alimentar um miasma de morte a partir dos pensamentos dela. Pra que você vai ficar com uma pessoa que te despreza? Pra que você vai ficar com uma pessoa que te trata mal, que nutre por você tão somente desprezo? E a partir desses sentimentos e dessas emoções todas degeneradas, ele imprime em você uma realidade de morte e vai te matando aos poucos, e você vai definhando lentamente. E é recíproco. É um relacionamento que cheira a enxofre. Isso é assim em absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Não vou me estender nessa parte, porque isso vai ficar muito longo. Jesus, ele só fez o que ele pôde fazer de curar. Ele só disse o que ele pôde dizer de maneira nunca antes vista. Nunca antes vimos uma oratória até hoje tão sublime, tão permeada de autoridade, tão certeira, tão cirúrgica como a do próprio G. Ele só fez o que ele pôde fazer nesse complexo todo porque ele viu uma forma melhor de viver. Ele viu uma forma melhor de viver. Prestem muita atenção nisso. A nossa realidade, a qualidade da nossa vida, ela está diretamente relacionada. Isso é intrínseco, isso é indissociável, isso é inseparável, isso é assim, ponto, e você não precisa concordar. A verdade permanece sendo a verdade. Ela está intimamente relacionada com a nossa visão espiritual da vida. Quanto mais profundo é a minha percepção da realidade,
quanto mais consciente da realidade eu sou, e aí eu tenho que entender o que é a consciência, mais vida vibra em mim. Quanto menor a minha consciência da realidade, ou ainda pior do que ter uma baixa consciência da realidade, é ter uma consciência distorcida da realidade, menor é o fluxo de vida em mim. A consciência é o conhecimento em estado de ser. A consciência é o campo infinito da percepção. Presta atenção nisso e medita, porque isso vai longe, isso vai longe, isso vai muito longe, meus queridinhos. Nós só podemos melhorar a nossa vida a partir do que a gente compreende ser possível. E porque ele viu que existia uma forma melhor de viver, ele pôde ir e falar convictamente: vejam, existe verdadeiramente uma forma melhor de viver. Não precisamos viver como bichos, degladiando-nos uns aos outros, os mendigos, os estrupiados, os não sei que lá. Não precisa ser assim. E olhem só, trago as boas novas, assim ele dizia. O segredo para elevar a sua qualidade de vida está nas suas mãos. Você precisa tão somente ter controle dos seus pensamentos. Você precisa ter disciplina, vontade e lutar todos os dias para elevar a qualidade do seu pensar, porque tudo é mente. O seu pensamento influencia nas partículas atômicas, subatômicas e todas as demais, e altera o teor vibracional das partículas, magnetiza as partículas ao redor e muda a realidade visível. Então, se você tiver controle do seu pensar, se você trabalhar para nutrir um pensamento de amor, de leveza, de beleza, essa realidade tenderá a fazer-se na sua vida, no seu corpo, nas suas relações. Portanto, ele dizia: o reino de Deus está dentro de você. E é verdade. O que é interessante de tudo isso, das inúmeras coisas abundantemente interessantes, infinitamente interessantes dentro de tudo isso, é que isso permanece o mesmo ainda hoje. Quantos avatares, quantos espíritos da mais altíssima envergadura espiritual têm pisado na terra para ensinar o humano da terra a pensar feito gente e deixar de pensar igual um bicho. Jesus trouxe um conhecimento quântico avançadíssimo, muito à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo, muito além daquela humanidade tadinha. Ele sabia, mas ele tinha que trazer o conhecimento para o momento que nós estamos vivendo hoje. Aquela época, aquela humanidade não estava verdadeiramente preparada para esse saber. Sejamos sinceros. Mas hoje a humanidade já está. Hoje já dá para falar. Hoje está mais fácil. E nós estamos, meu Deus, só vou falar de Jesus. Só desde ele, tá? Ele não foi o único espírito abençoado que veio para a Terra.
Ele é só o mais evoluído, um irmão mais velho, mas não é o único. Não é o único no universo, não é o mais do universo. Existem espíritos muito maiores que ele, muito superiores a ele, que perto de Jesus, faz de Jesus uma ameba, tá? Mas ele é, sem sombra de dúvida, o espírito ainda hoje mais elevado que já pisou aqui na Terra. E desde a sua encarnação aqui, tá? Mas tivemos Siddhartha Gautama, tivemos Gandhi, tivemos Madre Teresa, tivemos tá me sumindo um monte de nome aqui agora. Não faltou gente. Hoje a minha memória tá uó. Tivemos muita gente. Tivemos Chico Xavier, tivemos Martin Luther King, que lutou, por exemplo, por igualdade racial a partir de meios pacíficos, sem quebra-quebra, sem papo de fogo não sei quem. Não é assim que a luz se estabelece. A luz, ela promove uma revolução. Revolução não é revolta. A luz, ela promove uma revolução de pensamentos, não revolução sanguinolenta. Isso é uma diferença, assim, brutal, de grupos, ideias e pensamentos que são luminosos e que são trevosos. A luz se estabelece por meio do amor, não da guerra. Observa bem o momento que nós estamos vivendo. Observa bem e dá uma olhadinha nesses grandes ícones, nesses grandes, e aí eu digo, verdadeiros líderes que tiveram entre nós, mesmo os políticos. Jesus foi um grande político. Gandhi foi um grande político. Martin Luther King, um grande político. Madre Teresa não deixou de ser uma política. Que trabalharam pelo exemplo e influenciaram, tá? E mudaram a cabeça de inúmeras pessoas ao seu redor, através da paz e do trabalho. A partir de discursos de união e não com discursos de separação, de segregação. É porque esse é pra cá, porque aquele é pra lá pular. Isso daí é artimanha demoníaca. Deus não está em absolutamente nada. Mas coloque isso na cabeça. Deus não está em absolutamente nada que incita a separação entre seus filhos. Isso é coisa do humano da terra. Isso é coisa de treva. No universo infinito, já falamos, existem incontáveis culturas de seres, de espíritos, de mundos. E esses seres, esses espíritos, de diferentes formas, diferentes formatos, diferentes ideias e pensamentos, relacionam-se entre si. Às vezes a cultura de um mundo para o outro é absolutamente diferente. Existem mundos, por exemplo, de altíssima envergadura espiritual, onde é comum que as pessoas ali tenham cada um 5 casamentos. E aí eles vão se relacionar com pessoas de um outro mundo, que lá o pessoal é monogâmico, também muitíssimo evoluído, e cada um lá se relaciona numa boa. Tem mundos em que é normal a mulher sair para caçar, mas tem outros mundos que não é. E nem por isso, mas nem por isso, eles degladiam-se entre si. Eles não ficam perdendo o sagrado tempo da existência eterna com discussões estólidas,
de pontos de vista. Ora, meus amigos, a verdade é uma só. E o único que a detém verdadeiramente é o Criador. Deus não quer saber se você é casado com 5 ou com 1, ou se você não é casado. Deus quer saber do que você abriga no seu coração. Deus quer saber a qualidade de pensamentos que você cultua. É através disso que nos aproximamos ou nos afastamos dele. Deus não quer saber se você é homossexual, se você é transexual, se você é balulau. Ele quer saber o que você abriga no seu íntimo. Ele quer saber como você trata o seu próximo. Ele quer saber como você trata a si mesmo. Foi isso que Jesus trouxe. E foi por isso que ele foi morto. Porque esse é um conhecimento emancipador. Esse é um conhecimento libertador. Esse é um conhecimento vitalizador. Esse é um pensamento fruto das mais altas esferas espirituais. Em um mundo dominado pelas trevas, em um mundo onde a depressão, nesse tempo em que nós estamos vivendo, é a nova lei, a ansiedade, né? E piadas problematiquíssimas sobre, eu tô tomando Gardenal, eu tô tomando, eu nem sei o nome desses remédios e não quero saber nunca. e vira piada. Ter problema mental, ter doença de cabeça. Olha o nível! Gente, isso é sério, hein? Isso é sério! Olha o nível psicológico, emocional que este mundo está. Complicado. Outra noção, falamos, né, no início, que a religião distorceu o senso perceptivo das coisas. Então, às vezes, um espírito que é bom, que fala de maneira mais incisiva, ele é visto como um maluco do mal, né, arrogante, egocêntrico, porque ele sabe que ele é bom. Jesus falou, eu vim de cima, né? Eu vim de cima, eu tenho um reino. Ele falou várias coisas dessa ordem que são a mais pura verdade, e ele foi tido como arrogante pelos verdadeiros arrogantes, pelos verdadeiros orgulhosos, tá? Os verdadeiros. Mas não apenas essa distorção a religião trouxe, não apenas isso. A religião incitou também noções estéticas, de indumentárias, cheias de ornamentações, que, é claro, servem a algum propósito, né, na infância espiritual da humanidade, de, nossa, aquela roupa, serve para alguma coisa, sabe? Criando um senso de que, ou seja, para eu ter conexão com Deus, eu preciso estar vestido não sei de que jeito, porque senão Deus não pode me receber. Isso não tem nada a ver. Mas que loucura! O que tem a ver o que eu visto com a minha relação com Deus? Gente, se vocês querem saber, que você ore nu, que você ore defecando na privada. Deus está no seu corpo como Ele está presente nas suas fezes. Não tem nada a ver a roupa que eu visto. Não é porque eu estou usando um turbante, ou guias, ou burcas, ou ornamentações católicas, o que quer que seja. Isso não é indicativo de conexão com Deus. Isso não é longe de ser indicativo de evolução de qualquer coisa. Muito pelo contrário. Já falamos aqui
total oposto. Nas religiões estão os maiores endividados desse planeta, que só são colocados em trabalhos espirituais dessa natureza, que arrastam multidões, não por merecimento, não por magnetismo, mas por misericórdia infinita de Deus. Porque no universo, o mal que a gente faz é pago com amor. Se eu fiz o mal, se eu maltratei seres humanos, se eu destruí vidas, se eu queimei gente, se eu degolei pessoas, se eu fui arrogante, se eu fui invejoso, se eu fui fofoqueiro, se eu fui ciumento, se eu fui tóxico, se eu fui corrosivo, eu só vou depurar isso sendo o absoluto oposto, amando. E quanto mais bem eu faço, mais rápido eu limpo os meus karmas, mais rápido eu limpo as minhas dívidas diante do cosmos. É assim que funciona no universo. É assim que funciona. Então não é porque você tá lá com uma roupa religiosa, com cabelo religioso, ajoelhando, sabe? Essas coisas assim totalmente dispensáveis, e dentro de você tá podre, só defeca pela boca, tem nada de bom dentro de você, pura arrogância, pura vaidade, puro orgulho. Assim como uma roupa luxuosa não é indicativo de evolução, uma roupa humilde também não é indicativo de evolução. Porque tem muita gente aí que tá fazendo voto de pobreza. Coitados. Gente, ai meu Deus do céu. Fazendo voto de pobreza, sendo que Deus é pura riqueza. Ele é pura abundância. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Dono de verdadeiras riquezas cósmicas que não são desse mundo. O que é que tem a ver você ficar mal numa casa ruim, caindo aos pedaços, e você se sente mal de querer ser rico, você se sente mal de querer uma casa cara, você se sente mal, você acha que você está pecando, e não tem nada de pecado nisso. Não tem nada de errado em você querer prosperar. Deus é riqueza espiritual e também material. Também material. Bom, meus queridos, eu vou falar de Jesus muitas mais vezes. O amo profundamente, o respeito imensamente. Para hoje eu acho que está suficiente. Abram as suas cabeças, expandam e, coitado, não excluam um presente cósmico para a humanidade, que foi isso que ele foi para esse mundo, trazido pela providência divina para nos esclarecer. Não excluam isso, não rejeitem a isso, só porque uns outros mal intencionados deturparam a sua história e o seu legado. Não se baseiem em um único livro, em uma única fonte de saber, não só sobre o G, mas sobre tudo. Porque o Criador é o infinito, é o eterno, é o imutável, é o imaterial, soberanamente justo e bom, infinito, eterno. Será que dá para entender que não dá para resumir isso em uma Bíblia? Será que dá para entender que não dá para resumir isso em 500 bilhões de livros? Não explica isso? Incriado, Criador. Ele nunca foi criado, ele sempre existiu. Ele existe de toda a eternidade, de toda a eternidade ele é. Ele nunca precisou se esforçar para ser, ele sempre foi. Ele nunca teve que aprender a amar como nós, ele sempre foi. Ele nunca
nunca teve que aprender a ser humilde, ele nunca teve que aprender a ter temperança, ele nunca teve que aprender a ser desapegado, ele nunca teve que aprender a ser próspero, ele nunca teve que aprender a ser bom, ele nunca teve que aprender a ser justo. Ele é de toda a eternidade. E existem infinitas qualidades que ele é, que a gente sequer conhece. Olha para você ver como essa humanidade está distante de Deus. Existem qualidades que a gente nem conhece, porque não tem condição de saber, porque não compreenderia, porque não alcançaria. Mas temos uma eternidade à nossa frente, porque a vida é eterna, a morte é uma ilusão, o progresso é infinito, é inútil lutar contra. Foi isso que Jesus pregou. É inútil lutar contra. Mas se a vida é eterna, se a vida é infinita, ora, muitos diziam à época, será que eu preciso então correr para me depurar, já que eu vou ter a eternidade? Deus é tão bom e tanto faz? Cuidado! Você prolongará as suas eternidades de sofrimento. Cuidado! Mas, meus queridinhos, eu acredito que por agora está suficiente. Um começo, um deguste singelo do G, tá? Falaremos certamente muito mais dele, muito mais da vida que ele levou, longe, muito longe de ter sido uma vida religiosa, longe, muito longe de uma vida religiosa. Mas, quando ele foi desperto no deserto, ele mudou. Por que ele mudou da água para o vinho? Ou da água para o azeite, né? Porque o óleo com a água não se misturam. Porque depois que ele enxergou a verdade, ele entendeu as coisas, né? E ele mudou naturalmente a sua conduta. Só que tem um detalhe importante também, tá? Tem muitas coisas que a gente foi ensinado de que era um comportamento anticatólico, anticrístico, anti qualquer coisa desse teor, e não tem nada a ver. E na época do G, ele estava muito dentro disso, tá? Tanto que quando ele volta do deserto e começa a pregar, muita gente fala, nossa, esse é o Jesus de Nazaré, aquele bêbado, aquele vagabundo, que sai com prostituta, um bebum, não faz nada, coça o saco o dia inteiro. O que ele está falando com tanta autoridade? Então muitos espíritos que estão na Terra, estão inseridos no contexto do esquecimento encarnatório, fazendo um monte de bobagem, vivendo uma vida normal para os padrões vibratórios da Terra, estão para serem despertos, serão despertos, estão sendo despertos. E quando esses espíritos forem despertos, né, para fazer o trabalho que tem que fazer, qual que é o trabalho que tem que fazer? Trazer esclarecimento para essa humanidade ignorante de tudo, que está mergulhado, assim, na desgraça da ignorância, escrava na vida de Matrix. Acorda, toma café, vai pro trabalho, trabalha igual uma mula, chega em casa, assiste novela, entendeu? Aí dorme, aí dia seguinte acorda e toma café e vai pro trabalho, trabalha igual uma mula e chega em casa, assiste a novela, aí dorme, aí e fica nesse... vida de Matrix é isso aí. Sem felicidade, sem algo que verdadeiramente alimente seu espírito, sem tesão pela vida. Muitas vezes sem tesão pela pessoa que está do lado. E não separa. Porque a igreja falou que não pode separar. Ou por que não? Não é nem porque a igreja falou, mas não tem tu, vai tu mesmo. E tá infeliz do lado da pessoa. Nem fazem amor, não sabe, quer dizer...
Que diabo de vida que é essa, gente? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá num trabalho infeliz. Aí quer mudar de carreira. Ah, não, mas eu já tô velho. Bah, mas quantos anos você tem? 30. Pelo amor de Deus, você tá velho aonde? Outro dia eu peguei uma carona com um cara e falou isso pra mim. Eu não acreditei, eu não consegui nem disfarçar. Cara com 30 anos, jovem, bonito, peitoral rasgado, bem trabalhado. E ele já tinha se enterrado aos 30 anos. É assim que a humanidade está vivendo nesse mundo. Pelo amor de Deus, gente. Vocês têm que, olha, acordar para anteontem. Entendeu? Falar, cara, tem alguma coisa errada. Não é possível que a vida seja só isso. E a vida não é só isso. E vocês têm que, olha, sabe, acordar. Acordar, meus queridinhos, para gozarem da verdadeira vida. Para vocês acordarem para serem vocês mesmos. Porque nem isso vocês estão sendo. Vocês não estão sendo nem vocês mesmos. Vocês estão vivendo uma vida de condicionamentos. Condicionamentos que não chegaram nem para vocês. Chegaram para os avós, aí os avós não questionaram, passou para a mãe, que a mãe não questionou, passa para vocês. Uma vida de condicionamentos sociais, uma vida de condicionamentos mentais, emocionais, uma vida que não é uma vida. É um programa que tá rodando o programa, e tá lá rodando o programa, no automático, ri das mesmas piadas chatas, todo fim de ano as mesmas piadinhas sem graças, a mesma chatice toda vez, sabe? Aguarda, deixa chegar o final de 2025. Ai, pra quem eu ofendi esse ano, eu peço que melhore pro ano que vem não precisar ofender de novo. Cara, não sei como não cansa. Cara, não tenho cabeça pra isso. Que, sabe? Olha, hoje eu tô num bom dia. Não dá, gente, eu não consigo mesmo. Não consigo. Graças a Deus eu não quero conseguir nunca mais. Eu não quero conseguir nunca mais. Deus me livre disso, dessa doença. Bom, meus amigos, agora é oficial. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenham todos uma excelente noite. Que a consciência criativa os abençoe.